Olá, pessoal do nosso curso Universo Drua. Olá, pessoal do YouTube. A gente vai dar continuidade à nossa aula de especiarias e agora a gente vai falar da pimenta negra ou pimenta do reino. Lembrando que essa aula não vai ficar disponível por muito tempo aqui no YouTube, depois ela vai lá para a comunidade, né, para o nosso plano de assinatura, que é o nosso curso online chamado Universo Drua. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser participar, se você tiver interesse em se aprofundar, em conhecer mais o mundo das especiarias, das plantas medicinais e do Ayurveda, eu convido você a entrar, fazer parte desse nosso plano de assinatura, porque esse vídeo não vai ficar muito tempo disponível aqui no YouTube. Então, você pode assistir agora de forma gratuita. Tem vídeos que eu estou postando lá, por exemplo, o do coentro, né, de algumas outras plantas medicinais que estão indo direto lá para a nossa comunidade, para o nosso plano de assinatura, que são vídeos exclusivos. Alguns outros vídeos eu vou postar aqui e depois eu vou tirar, vou deixar ele privado, vou deixar presente só para quem tiver feito o plano de assinatura. E alguns outros vídeos eu vou deixar aqui de forma gratuita no YouTube. Então, aproveitem enquanto é tempo, aproveitem para ver, compartilhar. Se você tiver alguém que se interessa por esse assunto, já pega a caneta, pega o papel aí e bora estudar a Ayurveda, bora estudar aqui a fitoterapia de acordo com o Ayurveda, que a gente já explicou, né? Se você não está familiarizado com os termos do Ayurveda, eu sugiro você buscar aqui no nosso canal, tem uma aula introdutória sobre o que a gente chama de Dravyaguna Vijnana, né? Dravyaguna é esse estudo das plantas medicinais de acordo com o Ayurveda, tá? O Ayurveda estuda as plantas medicinais de uma forma bastante peculiar, bastante específica, então é bem diferente da forma como a gente aqui no Brasil estuda, da forma como a fitoterapia brasileira, ocidental, ou mesmo chinesa estuda as plantas medicinais. Então, se você gosta disso, se você se interessar, se você achar essa aula interessante, então você pode se inscrever lá, você pode curtir, compartilhar, comentar. Se você tiver interesse em saber mais sobre alguma outra planta medicinal, deixa o seu comentário aqui embaixo nos vídeos, que mais adiante a gente pode acrescentar outros vídeos, né, e falar mais sobre outras plantas medicinais. É claro que a gente vai trazendo diversas dessas plantas medicinais aqui para vocês. E hoje chegou a hora da gente falar sobre Maricha, ou a pimenta preta, a pimenta do reino, a famosa Piper nigrum, que está aqui, ela fresca, né, ela é verdinha dessa forma aqui, ela quando fica madura, ela fica avermelhada, tá? Mas a forma mais comum que a gente vê é ela desidratada, né? E ela, quando ela fica ela é cozida, né? Aquela pimenta preta que a gente compra no mercado, ela é cozida, né? Ela é fervida e então ela é desidratada, né? E a pimenta branca que a gente conhece, ela é essa pimenta preta que ela é colhida, depois ela é descascada, né? Hidratada, descascada, remove essa película dela vermelha e a gente conhece como pimenta branca, né? Então ela tem um odor mais intenso, mais forte, mais característico, né? E a pimenta preta que ela é cozida é um pouquinho diferente também. Tá? Então, no Ayurveda, a gente estuda as plantas medicinais de acordo com o sabor, que a gente chama aqui de rasa, de acordo com as propriedades particulares dessa planta medicinal, ou seja, as qualidades, os atributos dessa planta medicinal, que já vai dar indícios, já vai dar indicações da forma como ela vai funcionar no nosso corpo, tá? E o nome disso a gente fala que é guna. As plantas medicinais também são classificadas a respeito do virya, né, que é a potência da planta, a intenção da planta. Quando a gente ingere essa planta, quando essa planta entra em contato, né, com o nosso paladar, com o nosso trato digestivo, com o nosso corpo, os nossos tecidos, os nossos órgãos, o que que essa planta tende a fazer quando ela entra em contato com o nosso corpo? O nome disso é virya, tá? Então, virya é traduzido também como potência da planta. Qual que é a potência dela? Então, a gente vai falar sobre a potência aqui da pimenta preta. Então, além disso, tem o efeito pós-digestivo, que é chamado vipaka, tá? E esse efeito pós-digestivo pode mudar, pode exercer algumas transformações características na forma como a planta age dentro do corpo, né? Algumas alterações na característica, na forma, no mecanismo de ação da planta, na farmacodinâmica, na forma como ela interage com os tecidos. Isso também pode modificar o que se espera de uma planta medicinal ou mesmo de uma especiaria, quando a gente utiliza ela, e a gente tem também uma diferença quando a gente fala sobre o suco fresco dessa planta. Então, percebam que quando a gente fala da fruta madura, da fruta fresca, né, o fruto, como está na foto aqui, ó, o fruto verde, recém-colhido, ele vai chamar ardra,
Phala. Phala é a fruta, né? Ou fruto. E ardra é fresco. Lembra do gengibre? O gengibre fresco ele é chamado de ardraka ou ardrak. Então, é o gengibre fresco, né? Então, aqui, Ardra pala vai ser a fruta da pimenta fresca, tá? Então, ela, quando ela está fresca, ela vai ter propriedades medicinais e qualidades diferentes dela desidratada também, dela cozida e desidratada, tá bem? Então, aqui, para começar, começando a identificar a pimenta preta, o sabor dela, é claro, vai ser picante, tá? Katu quer dizer o sabor picante em sânscrito. E as propriedades medicinais dela, os gunas, né, as qualidades dessa planta, ela é lagu, ela vai ser facilmente digerida, ela vai ajudar a digestão, ela vai ser leve para a digestão. Então, ela como tempero, como especiaria, é excelente. Então, ela é uma ótima especiaria para melhorar a digestão, para facilitar a absorção, para melhorar o nosso Agni, né, a nossa capacidade digestiva. Ela também é Tikshna. Tikshna quer dizer que ela é intensa, ela é forte, ela é picante, ela é penetrante, né? Ela vai gerar algumas sensações intensas ali na boca, no trato digestivo. É diferente de você comparar, por exemplo, com o coentro, tá? Então, quem faz parte do nosso plano de assinatura teve acesso à aula sobre o coentro. O coentro é uma planta medicinal que ela tem apesar de ter um sabor levemente picante, um sabor levemente adstringente, levemente doce, ela também, o coentro tem também o efeito pós-digestivo, né? O chamado Vipak do coentro é doce, então ele vai ser mais suave para a digestão, vai ser menos picante, menos intenso, o efeito dele não vai gerar o mesmo calor que a pimenta preta vai gerar, tá? Então aqui a intenção dela, o víria, a potência dessa planta é quente, ou seja, Ushna. Ushna quer dizer quente em sânscrito. Uma potência quente, um virya quente, quer dizer que essa planta vai ter um efeito catabólico, vai ter um efeito de redução de tecidos, né? Vai ter um efeito que vai auxiliar no emagrecimento, que vai auxiliar a digestão, no metabolismo, que vai gerar calor no nosso corpo. E o coentro, por outro lado, o coentro é o contrário. O coentro, apesar de ser uma planta, né, com virya quente, ele vai ajudar aliviar o calor, aliviar a queimação, aliviar essa sensação de calor no corpo externamente ou internamente. Então, o coentro é uma planta diferente da pimenta preta, tá? Então, apenas comparando aqui as duas plantas medicinais, tá bem? Além disso, aqui, ó, compare também a diferença entre ela desidratada, pimenta preta desidratada, com ela fresca. Então, ela fresca, ela vai ter a propriedade diferente, vai ser chamada guro. Guro é pesada, então ela vai ser mais pesada para a digestão. Não vai ajudar tanto quanto ela desidratada para melhorar o Agni, para melhorar a capacidade digestiva. Apesar disso, ela vai ser também uma planta de sabor um pouquinho, apesar de picante, vai ser um pouquinho mais adocicado, então não vai ser tão picante, não vai ter um efeito tão penetrante, tão intenso para a digestão, para a boca, né? Então vai ser um pouquinho mais suave ali para você usar, utilizar ela, né? Seja nas suas receitas, ou seja, de uma forma para você utilizar como planta medicinal, tá? Então, esse Vipak dela, né? Esse efeito pós-digestivo, né? E o sabor, apesar de picante, vai ser um pouquinho madura, né? Vai ser um pouquinho doce, e o efeito pós-digestivo dela também é doce. Então, ela vai pesar um pouquinho mais para a digestão, vai dar um pouquinho mais de trabalho para ser digerida, mas não vai ter esse mesmo efeito catabólico, esse mesmo efeito de redução de tecido, de acelerar o metabolismo, não vai ser tão pronunciado como ela desidratada, tá? Então, existe essa diferença também e a gente tem que ficar atento, tá bem? Aqui, o karma, né? Karma quer dizer a ação, né? A ação, o mecanismo de ação e a forma como essa planta age, né? Os efeitos esperados quando a gente ingere a pimenta preta. Aqui um desenho dela, mostrando ela desidratada, né? E aqui ela madura, né? É o fruto maduro que fica avermelhado, tá bem? Então, ela é chamada, o efeito dela, o karma, né? Alguns desses karmas. Primeiro aqui é colocado Dipana. Dipana quer dizer que essa planta é digestiva, ela vai ajudar o nosso Agni, né? Agni é a nossa capacidade digestiva. Então, se você está sofrendo aí com perda de apetite, com apetite fraco, com uma digestão fraca, que fica arrotando, com um alimento pesado, parado ali no estômago, com aquela digestão lenta, ou que fica formando muitos gases, arrotando, está com uma digestão muito ruim, essa planta vai ter esse efeito Dipana. Além disso, ela também é
Pachana. Pachana quer dizer que ela vai ajudar na eliminação, né, e na digestão de ama no nosso trato gastrointestinal. Se você ainda não sabe o que é ama, vou colocar aqui embaixo um vídeo que explica, né, para você conhecer mais, saber mais sobre o que é ama, quais são os problemas que a produção de ama, né, gerar ama no nosso trato gastrointestinal gera para a nossa saúde, né, e a relação que isso tem com algumas doenças, principalmente doenças autoimunes, né, doenças crônicas, doenças que vão gerar dor, desconforto, tá? Então, AMA é traduzido muitas vezes como toxina ou alimentos mal digeridos, alimentos incompletamente digeridos. Então, ela vai ajudar nessa digestão e eliminação também de AMA do nosso corpo. Além disso, ela é vata anulômana. A palavra anulômana quer dizer o sentido correto, o sentido natural, o sentido normal. De quê? De vata. E aqui está se referindo principalmente aos gases, gases intestinais. Então, se você sofre ali com cólicas intestinais, você é aquele tipo de pessoa que fica com a barriga sempre estufada, que gera muitos gases dolorosos, que fica ali sofrendo, que tem constipação, que fica soltando puns mal cheirosos, tudo isso, a pimenta preta pode te ajudar, pode ser útil, né, na forma de tempero ou em combinação com outras plantas medicinais. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre algumas dessas combinações. Então, pode ser útil nesses três casos, tá bem? Além disso, a pimenta preta também é útil em parasitoses, que é chamada de crime gna. Crime são as parasitoses, então eumintíase, né, lombriga, protozoários, né, verminoses. Então, crime são essas parasitoses, né, essas verminoses, e gna quer dizer que vai matar, que vai aniquilar, que vai eliminar esses parasitos do nosso trato digestivo. Além disso, é uma planta que também é capa gna, então, ela vai eliminar o capa, ela vai ajudar a diminuir essa secreção de muco, esse muco na nossa boca, muco no trato digestivo. Se você elimina fezes com muco, se você solta muito muco, né, escarra muco, se você está passando por um processo de infecção, de rinite, de sinusite, de repetição, se você tem algum problema, né, de tosse crônica, que está com muito catarro, uma tosse bem produtiva, bem mucopurulenta. Então, nesses casos, a pimenta preta, muitas vezes associada com gengibre, com pípali, com vassa, com algumas outras plantas medicinais, né, o guaco, o açapeixe, algumas plantas medicinais que têm esse dropismo pelas vias aéreas, né? Então, essas associações podem ser muito úteis, né, para problemas respiratórios, para eliminar e diminuir, né, a formação de muco. Além disso, é uma planta também que tem o efeito chamado Mutra Janana. Mutra quer dizer a urina, né? Então, ela vai aumentar a produção de urina, vai aumentar, estimular a eliminação de urina, né? Então, pessoas que têm disúria, dificuldade para urinar, né? Infecção do trato urinário, essa planta pode ser associada, por exemplo, né, com coentro, com brame, com gotucola, né? Com punárnava, com chapéu de couro, algumas plantas que são mais diuréticas, né, quebra-pedra, né, para ter esse efeito, ajudar na eliminação da urina. Além disso, ela também é uma planta conhecida com o efeito Sweda Janana. Swedana ou Sweda é o suor, a sudorese. Então, Janana é o sufixo que vai significar, que vai estimular, que vai aumentar a produção de suor. Então, se você é uma pessoa que nunca sua, né, que tem dificuldade para suar, né, suar é uma forma importante, né, uma forma interessante da gente eliminar substâncias indesejáveis, né? Uma via também de eliminação de substâncias indesejáveis pelo nosso corpo. Então, é importante a gente não ficar o tempo todo com desodorante antitranspirante, né? Se você está em casa, se você não vai sair, se você não vai se expor ao público, então não tem necessidade de ficar usando um desodorante antitranspirante, tá? Por quê? Porque a sudorese é importante, né? É uma função fisiológica, natural e importante do nosso corpo. Tá? Então, é importante suar, é importante fazer atividade física para promover esse suor. E, em muitos casos, dentro do Ayurveda, a gente utiliza a promoção da sudorese, a gente estimula a produção do suor, em alguns casos, né, principalmente casos de dores crônicas, né, ou edema, inchaço, a pessoa com excesso ali de tecido, de capa. Nesses casos, é interessante, né, a pessoa que está obesa, é interessante estimular a sudorese nesse tipo de pessoa, né? Então, a pimenta preta, o uso dela pela via oral vai estimular essa sudorese. Por outro lado, se você é uma pessoa que já tem a tendência a suar demais,
se você é aquele tipo de pessoa que, mesmo passando desodorante, forma aquela pizza aqui embaixo do braço, né, que tem a tendência a ter um cheiro forte no corpo, que sua demais, que fica o dia inteiro suando, que em dias de calor você sofre, então talvez a pimenta preta não seja a melhor planta medicinal para você, o melhor tempero para você. Talvez seja interessante você evitar a pimenta preta, você evitar a cebola, evitar o alho, evitar alguns condimentos muito picantes que vão estimular essa sudorese, ou mesmo gengibre, ah, pimenta preta, pimenta do reino, né, condimentos muito picantes, picles, alho, cebola, açafétida também, né? Então, fenogrego são plantas que vão estimular a sudorese, que vão piorar o odor que você já tem, que já é muito forte nas suas axilas. Então, para esse tipo de pessoa, a pimenta preta talvez não seja a melhor opção, tá legal? Além disso, custa gna, tá? Então, gna vocês já viram que é o sufixo que significa matar, aniquilar, destruir. Destruir quem? Destruir custa. Custa é a doença de pele. Então, é uma planta que é interessante para tratamento ali de doenças de pele, seja vitiligo, eczema, psoríase, né? Essas doenças de pele crônicas que são difíceis de tratar, né? Que demoram para melhorar, ou que vai e volta, fica em surto remissão. Para esses casos, né? Se a pessoa não for muito pita, né? Não tiver essa tendência já a suar demais, tá? Então, talvez nesses casos, a pimenta preta pode ser útil, pode ser interessante. Além disso, é também utilizada como expectorante, ou seja, kapha nisaraka, né? Saraka que vai estimular o fluxo, vai estimular a saída, né, de kapha. Kapha aqui, ele significa, ele está querendo dizer que é o muco, né? Então, o muco pelas vias aéreas é uma planta expectorante. Então, se você tem aquela tosse que ainda não está produtiva, que fica com aquele catarro preso, aderido, que é difícil eliminar, que quando cospe o catarro sente dor, muito desconforto, então a pimenta preta pode ser utilizada, seja associada com alguns outros compostos, como outras plantas medicinais, ou na forma de vaporização, né? Você pode também colocar numa panela com água fervendo, a pimenta preta ali em pó, algumas folhas de eucalipto, né? Ou de alecrim, de manjericão, de casca de laranja, de cravo, que tem esses óleos voláteis, esses óleos essenciais naturais presentes na planta. Você pode ferver ali com a panela tampada, assim que começou a ferver, você desliga, coloca ali sobre o seu colo com uma toalha para proteger do calor, se envolve com uma toalha, um plástico, alguma coisa assim, e aí você libera essa tampa dessa panela aos pouquinhos para ir respirando, inalando esse vapor com propriedades medicinais, no caso da pimenta preta, que vai ter essa função expectorante, né? E vai te ajudar a eliminar o catarro, vai ter um efeito ali antimicrobiano, um efeito antiviral, antibacteriano, né? No caso ali nas vias aéreas, principalmente esse efeito nos seios nasais, né? Nessa região que está um pouquinho mais fácil, né? De contaminar também, de promover essa limpeza, essa eliminação. Esse fluxo também vai te ajudar a eliminar esse fluxo de catarro, pode ser útil nesses casos, né? Que a pessoa tem uma tosse que não está conseguindo eliminar facilmente o catarro. Além disso, ela é útil também nos casos de Vishama Juara, tá? Juara é a febre, né? O aumento da temperatura corporal. E Vishama quer dizer irregular. Então, nos casos em que você tem uma febre que ela é irregular, então a pessoa não é aquela febre que é previsível, por exemplo, de 6 em 6 horas está tendo febre, né? Então, aquela febre que é cíclica, que está sempre no mesmo horário. Não é esse tipo de febre. É uma febre que tem a febre hoje, amanhã não tem, depois tem, aí fica 2 dias sem febre, depois tem febre de novo. Aí tem uma hora que tem 4 horas, 4 horas depois 12 horas depois, né? Uma febre que é irregular, né? Então, é meio que imprevisível, difícil de você saber, né, o horário que a pessoa vai ter a febre. Então, nesses casos, nesses tipos de febre, né, ou doenças infecciosas que levam a esse tipo de febre, a pimenta preta pode ser útil, né? Tanto nas sopas medicinais, que a gente chama de peia, né? Pode ser uma sopa medicinal preparada ali com aveia, pode ser preparada com arroz, com lentilha, né? Você pode temperar ali com a pimenta preta, com o coentro, né? Algumas outras especiarias para ajudar no tratamento dessa febre dentro da sua dieta, dentro da alimentação da pessoa. Pode ser útil a utilização dessas peias medicinais, tá? Então, ao longo desse curso que a gente está fazendo aqui, desse curso online, a gente vai ensinar algumas dessas receitas, né, dessas peias medicinais, para alguns quadros específicos, né, de alguns problemas de saúde específicos. A gente vai ensinar isso também.
Tá bem? Além disso, ela é chamada, também tem um efeito, né, um karma chamado lekana. Então, lekana é esse efeito abrasivo. Então, o que que é um efeito abrasivo? Quando você usa um detergente, uma esponja de aço, a bucha ali para limpar uma panela, você está tendo um efeito abrasivo, né? Você vai lixar, você vai eliminar algo que está muito aderido, uma gordura que está muito incrustada, muito preso ali, aderida, grudento. Então, tudo que é abrasivo, né, tudo que tem esse efeito lekana dentro do Ayurveda, ela vai ajudar a diminuir. Então, por exemplo, excesso de colesterol, excesso de tecido adiposo, né, a pessoa que está obesa ali com gordura acumulada, gordura localizada. Então, é uma planta que vai ajudar nesse sentido, que vai ajudar também a diminuir edemas, inchaços, né, acúmulos de líquido, né? Lembrem-se aqui, ó, é uma planta que é diurética, né? Ela vai estimular a produção de urina. Então, ela vai ter esse efeito chamado lekana, que quer dizer abrasivo. Além disso, ela também é uma planta com o efeito, né, o karma chamado chakshushya, né? Chakshushya quer dizer que ela é benéfica para a visão, tá? Então, é uma planta benéfica para os olhos, tá? Então, não sei se vocês se lembram de outras plantas, né, ao longo das nossas aulas sobre especiarias, se você se lembrar dos módulos anteriores, a gente falou também, né, que o coentro é benéfico para a visão, o goji-berry, né, a trípala, o dill, né, o erva doce, funcho. Então, todas essas plantinhas são benéficas para a visão, né? Tem esse efeito chamado chakshushya. Que mais? Então, aqui, Shula Prashamana. Shula quer dizer a cólica abdominal e Prashamana quer dizer que vai pacificar a cólica abdominal. Então, lembra aqui, ó, a gente falou que ela é uma planta chamada Vata Anulomna. Ela vai ajudar a eliminação desses gases, né? Uma planta com efeito carminativo, vai impedir que você fique com gases dolorosos ali acumulados no seu abdômen, que você fique com o alimento parado, né? Aquele peristaltismo mais lento, com cólica, com dor, né? Então, para esses casos, esses tipos de dores abdominais, pode ser muito útil utilizar a pimenta como tempero, como especiaria no seu dia a dia. Além disso, ela também é uma planta chamada com efeito, né, com karma Nadi Balia. Nadis são os nossos nervos, né? A nossa medula espinhal, o nosso sistema nervoso, né? Então, é uma planta que está sendo estudada para a doença de Alzheimer, né? Para alguns problemas de memória, né? Então, ela é uma planta que vai fortalecer, que vai estimular, que vai ter um efeito tônico sobre os nervos, né? Que vai ajudar a potencializar problemas de memória. Então, quando a gente estudar as fórmulas medicinais, né? Aqueles óleos medicinais, por exemplo, o Brahmi Thaila ou Brahmi Girita. Brahmi é uma plantinha muito interessante, né? Chamada aqui, ó, Brahmi, ou também chamado, né? O nome científico dela é Bacopa monieri. Então, o Brahmi, ele é extraído muitas vezes, né? Algumas formas de usar. O Ayurveda utiliza tanto os pós, chás, né? Ou óleos medicinais, né? Óleos que extraem substâncias oleosas, né? Seja o óleo de gergelim, o ghee, o óleo de coco, né? Essas substâncias medicinais podem ser extraídas no óleo. E esse óleo pode ser aplicado sobre a pele para a gente fazer massagens, ou você pode ingerir esse óleo pela boca, ou você pode, inclusive, pingar algumas gotinhas desse óleo medicinal dentro do seu nariz, né, para ter uma absorção, inclusive, melhor para chegar, né, para penetrar no seu sistema nervoso, né, porque não vai ter aquela passagem, aquele metabolismo de primeira passagem ali pelo fígado. Então, quando você administra um medicamento aqui pela via nasal, ele consegue ser absorvido, né, pelo plexo venoso, cai no coração e vai direto bombeado para o nosso sistema nervoso, né? Então, quando ele tem um extrato em que você faz o extrato medicinal da planta numa substância oleosa, ela vai ter uma afinidade ainda maior, né, pelo sistema nervoso, né, por penetrar, né, um efeito que vai penetrar ainda mais facilmente na barreira hematoencefálica. Então, é uma associação muito interessante para a gente tratar problemas de memória, né, de sono, de convulsão. Então, essa fórmula, né, chamada Brahmi-Thaila, que é com óleo de gergelim, ou Brahmi Gritá,
que é com ghee, né, que é a manteiga clarificada, é uma fórmula que vai ter o brame como ingrediente principal, né, o brame em pó, mas é uma fórmula, né, por que que eu estou falando isso? É uma fórmula, né, esse bramitar aí, o bramigritar, é uma fórmula medicinal que vai incluir a pimenta preta em pó como um dos seus ingredientes, né? Então vai ter o brame, vai ter a pimenta preta, vai ter o chancapushpi, vai ter diatamamsi, vai ter uma combinação de diversas plantas medicinais, né? O vatcha, diversas plantas medicinais que vão ter efeito útil no nosso sistema nervoso, tá? Então aqui você já começa a entender, né, a associação que o Ayurveda faz de algumas plantas medicinais, né? Então, já que ela tem esse efeito na Dibalia, essa preparação medicinal, né, feita no óleo, que envolve o brame associado com pimenta preta e algumas outras plantas medicinais, vai ser interessante para o nosso sistema nervoso, né? Então, percebam, aqui no Ocidente, o que que as pessoas, na maioria das vezes, conhecem? Elas conhecem a associação de pimenta preta com cúrcuma, né? Com açafrão da terra, né? Que é uma associação interessante, uma associação em que, em muitos casos, é benéfica, em outros casos, nem tanto, em outros casos, não é útil, né? Quando a gente quer tratar e utilizar a cúrcuma para tratar localmente o trato gastrointestinal, talvez não seja a melhor opção utilizar a pimenta preta, né? Mas tem casos que é interessante. E essa sinergia, essa associação de cúrcuma com pimenta preta ficou muito famosa depois de um estudo que mostrou que essa associação da pimenta preta, devido a uma substância chamada piperina, aumentava em 2.000 vezes a absorção da cúrcuma pelo nosso trato gastrointestinal, tá? Então, essa associação mostrou que aumenta, que potencializa a absorção da cúrcuma, né? Então, só que o Ayurveda já utiliza essas associações, né? Essa sinergia há mais de 2.500 anos atrás. Então, é interessante estudar a fitoterapia do ponto de vista do Ayurveda para a gente ver quais outras sinergias que a gente tem, né? Que não é simplesmente você utilizar um princípio ativo, né, chamado curcumina e outro princípio ativo chamado piperina. Essa associação, muitas vezes, na minha opinião, e na opinião de alguns outros pesquisadores que também estão estudando isso, é uma associação pobre, né, que não é tão importante, tão relevante para o contexto da saúde, para o contexto de prevenção e tratamento de doenças. Por quê? Porque a cúrcuma é uma planta medicinal que tem mais de 300 substâncias ativas, né? E a curcumina não é a única substância ativa, é apenas mais uma das substâncias ativas da cúrcuma, né? Então, tem trabalhos, inclusive, mostrando que extratos livres de curcumina, eles pegaram e tiraram de propósito a curcumina para ver se ainda teria efeito. E teve um efeito medicinal anti-inflamatório, né, que a cúrcuma tem, né, aqueles diversos outros efeitos antibacterianos da cúrcuma, mesmo sem a curcumina. Então, ele teve esse efeito, devido a essa sinergia dessas outras 300 substâncias ativas da cúrcuma. Então, muitas vezes é mais interessante a gente associar plantas medicinais do que associar extratos isolados, né? É claro que tem também uma crítica do outro lado, falando que extratos padronizados, né, são mais seguros porque a gente sabe exatamente a quantidade do princípio ativo que vai ter ali naquele medicamento, naquela cápsula ou naquele comprimido, mas, por outro lado, né, a forma como o Ayurveda trabalha, né, associando, combinando plantas medicinais, é uma forma que já vem sendo utilizada há muito tempo também, mostrou que é segura quando bem indicada, né, quando feita para a pessoa que está precisando realmente daquele produto, daquele composto, mas eu acho que cada forma de você utilizar tem o seu papel, tem o seu benefício, né? A gente tem espaço para as duas formas de utilização das plantas medicinais, tá bem? Então, continuando aqui, para a gente finalizar, ela também é uma planta com ação Shamaka, tá? Ela é anti-inflamatória. Então, vai ser uma planta que combinada ali. Então, é interessante vocês vejam a combinação de curcumina com piperina para a pessoa que tem uma inflamação, né? Exceto nos casos que a pessoa está com o pita muito agravado, que ela já tem queimação, que ela já tem um tipo de inflamação com vermelhidão, com coceira, com calor. Aí, nesses casos, não vai ser a melhor opção para ter esse efeito anti-inflamatório, tá bem? Além disso, ela também é uma propriedade chamada Ractocleshaka.
Então, kleshaka é um adjetivo, né, um sufixo aqui que indica algo muito ruim, algo que é irritante, algo que é desagradável, algo que é indesejável. Então, pense assim: se você tem algum problema sanguíneo, alguma coagulopatia, tendência à trombose, né? Você tem, se você já usa Marevan, você tem algum problema que envolve coagulação do sangue, você já teve infarto agudo do miocárdio, né? Você já teve trombose. Então, nesses casos, é bom você ficar esperto. Você não seria interessante utilizar a pimenta preta e nenhum outro tipo de pimenta. Essa aqui é a verdade, né? Então, desculpe se eu estraguei o seu fim de semana, o seu feriado, a sua gastronomia, mas eu tenho que falar a verdade, falar o que que o Ayurveda, né? O que que esses textos antigos de 3.000 anos atrás falavam, né? Então, eles já falavam que a pimenta preta não é boa para quem tem problemas no sangue, tá certo? Então, assim, entendam as propriedades medicinais das plantas, né, o benefício e as vantagens e desvantagens, as indicações e contraindicações dela, para que vocês possam tomar uma posição, né, uma conduta mais esclarecida, mais atenta, mais consciente, né, para que você não prejudique a sua saúde sem estar sabendo, né? Ou se você quiser, mesmo sabendo disso, se você tem um problema de coagulação, um problema no sangue, e mesmo assim quiser continuar utilizando a pimenta, você é livre, não sou aqui a pessoa que vai te proibir de fazer nada, mas tenha em mente, né? Se você, a partir do momento que você tem a informação, você tem que lidar com ela, você é responsável ah, pelas consequências, né? E você vai colher tudo aquilo que você começar a plantar daqui para frente, tá bem? E para finalizar aqui, a gente tem dois compostos interessantes que o Ayurveda, né? As fórmulas clássicas do Ayurveda, alguns compostos interessantes e suas funções medicinais. Então, a gente tem aqui o chamado Marichadi Gurtica. Então, Gurtica é o comprimido, né? Um comprimido ou uma pílula de quê? De maricha, que é a pimenta preta, e etc. Esse sufixo adi significa etc. Tá? Então, ele vai ser uma fórmula medicinal que você vai preparar, você vai preparar um comprimidinho com 12 gramas de pimenta preta, 12 gramas de pípali, que é o piper longo, 6 gramas de cinzas de cevada, né? Ou cevada torrada, você pode simplesmente comprar a cevadinha em grão e torrar levemente ali no forno, né? Não precisa ser torrado até ficar preto, né? Pode ser só levemente torrado, né? Então, 6 gramas, só um pouquinho, né? De cevada, né? Do grãozinho de cevada. Você vai pegar 24 gramas da casca de romã desidratada, faz o pó, né, e mede, né, e pesa 24 gramas, e aí você vai utilizar a rapadura, ou no caso lá na Índia eles utilizam o jaggery, né, que é uma rapadura que pode vir de uma palmeira ou da própria cana-de-açúcar. Então, aqui no Brasil a gente vai encontrar mais facilmente a rapadura. Lembre-se, se você for utilizar a rapadura, procurar uma rapadura que não tenha sulfito, aromatizante, sorbato, né? Adição de outras substâncias indesejáveis para também não atrapalhar a sua saúde, porque afinal, essa é uma fórmula que vai ter a intenção de tratar gripes, resfriados, alergias. Então, se você coloca sulfito para conservar, né? O sulfito causa alergia em muitas pessoas. Então, não faz sentido você utilizar algo que já tem sulfito, que tem um potencial para piorar a alergia, a asma, e você utilizar isso para tratar a sua asma, tá? Então, observem, vejam se a rapadura que você está comprando é pura, é simplesmente a cana-de-açúcar extraída ali para fazer a rapadura, e seja feliz, tá? Então, você vai derreter aquela rapadura e vai, a partir do pó que está dessas plantas aqui de cima, você vai pegar, derreter a rapadura ali e fazer um comprimidinho com essas plantas medicinais, né? Então você vai extrair, você pode extrair um pouquinho com um pouquinho de água, ferver ali até secar esses ingredientes. Então adiciona ali a rapadura derretida para fazer e formar esses comprimidinhos, né? Você pode fazer isso de diversas formas, tá bem? E esse comprimidinho vai ser útil aqui, ó, em tosse, asma, gripes e resfriados. Além disso, a gente tem também o chamado Marichadi Taila. Então, a gente viu que Taila é o óleo de gergelim. Então, você vai extrair a pimenta preta junto, né, associada com algumas outras plantas medicinais, e você vai extrair isso no óleo de gergelim.
Então, vai ser benéfico para surdez. Então, no caso aqui, você pode passar esse óleo aqui na região da cabeça, do ouvido. Você pode fazer a aplicação, né, aqui na região do ouvido, aquele procedimento chamado Karna Purana, que é você preencher o conduto auditivo externo com esse óleo, né? Você aquece levemente esse óleo e pinga ali, preenche esse conduto auditivo externo com esse óleo, tá? É claro que, assim, casos leves de surdez, né? Ouvido tampado, uma otite externa, nesses casos, sim, pode ajudar, mas lembre-se que em muitos casos a surdez, né, é irreversível, né, e ela vai acabar progredindo, né? Mas esse óleo, o uso desse óleo pode atrasar um pouquinho a progressão dessa surdez, né? E você tem que lembrar também de cortar aquilo que está causando o problema, se é um barulho, se é um ruído, se é um problema ocupacional, né, da sua profissão, você tem que observar isso também, tem que cortar o problema que está causando essa surdez, né? Tem que investigar, você tem que procurar um médico, né, um otorrinolaringologista, investiga por que que você está tendo essa surdez, né, ele vai fazer uma série de exames, e aí você identificando o problema de saúde, e recebendo o tratamento apropriado, né, que ele for prescrever para você, você pode ali procurar um terapeuta Ayurveda para fazer esse procedimento que a gente chama de Karna Purana, né? E aí esse terapeuta, esse profissional do Ayurveda pode ver se é interessante para você, se vai te beneficiar desse procedimento chamado Karna Purana. Karna é a orelha, né? E Purana é o preenchimento, né? Você preencher o conduto auditivo externo com esse óleo. Além disso, esse óleo medicinal também vai ser útil, né, em paralisias, torcicolo, né? Então, quando a pessoa tem dor aqui, dor cervical, dor crônica aqui no pescoço, tá com torcicolo, pescoço travado, rígido, duro, tenso, aquela musculatura tensa, né? Então, a pessoa já utilizou ciclomesaprina, né? Relaxantes musculares, Tandrilax, já usou um monte de coisa e ainda fica ali com aquela rigidez muscular. Pode ser um óleo interessante para você fazer sua automassagem diária, sua oleação, né? Ou fazer a sua abhyanga. Abhyanga é a oleação do Ayurveda, né? É um tipo de massagem. Não chega a ser uma massagem que você aperta, faz estímulo ali, não. É simplesmente uma aplicação do óleo, né? No corpo inteiro. Então, para as pessoas que sofrem ali com dores crônicas, né? Espondilite anquilosante, dores articulares, artrites reumatoides, né? Pessoas que têm doenças de pele, como vitiligo, né? O prurido, né? Descoloração da pele, né? Aquelas manchinhas brancas na pele. Então, para todos esses problemas de saúde, o Ayurveda indica essa preparação medicinal para ajudar nesses casos, tá? Então, aqui a gente não está falando a fórmula inteira dela. Lá no nosso curso, a gente vai, em algum momento, falar sobre essas fórmulas medicinais, né? Esses extratos, a gente vai ensinar como preparar esses extratos medicinais das plantas no óleo, na substância oleosa. Então, fica aqui mais uma vez o convite para você fazer parte do nosso plano de assinatura e a gente está encerrando por aqui a nossa aula sobre o Maritia, sobre a pimenta preta. Se você gostou, lembre-se de deixar aqui embaixo, né? Curtir, comentar, se você quiser fazer parte aqui do canal, se inscrever no canal, compartilhar isso com alguém que você acha que vai se interessar, algum familiar que gosta desse tipo de informação, ou que pode se beneficiar de algum conceito que a gente falou aqui, de alguma informação que a gente falou aqui, uma pessoa que tem um problema de coagulação e está usando muita pimenta preta ou pimentas em geral e não sabia que não deveria estar utilizando a pimenta, então compartilhe com essa pessoa que pode ser ajudada com essa informação. Deixe aqui o seu comentário também aqui embaixo no vídeo. Lembre-se que esse vídeo também não vai ficar disponível por muito tempo. E aproveita enquanto ele está disponível aí, assiste, curte, compartilha, anota o que você tiver para anotar e considere, se você gostar, se você quiser se aprofundar, considere fazer o nosso curso, tá bem? Então, um grande abraço e até mais. Valeu!